pelos destaques negativos. Em terceiro lugar, eu acho o Vina bem abaixo, mas colocando ele em terceiro ali, mas fazendo sempre a ressalva, assim, que ele fica muito prejudicado pela ausência do Lima e por essa, como o Minhoca destacou, dele ter sido usado ali como mais um volante ali, mais recuado, e esse reposicionamento cobra o preço para um cara que está voltando de lesão, né? Vem fazendo tratamento intensivo, não está 100%, então coloco ali no Vina, mas fazendo essa ressalva. Campo ali pesado, tem toda essa influência para o momento que o atleta vinha. Em segundo, o Eric, assim como no clássico, nulo, insistindo muitas vezes no 1 contra 1, e quando tinha a inteligência de tentar dar o passe, ele sempre tomava a decisão errada, procurava o campo, a parte aberta do campo errado, arremate nulo, mais uma vez, muito mal o Eric, e em primeiro lugar o Vitor Luiz. O pouco que entrou foi decisivo no gol que o time levou, errou muito, errou tudo. O Vitor Luiz não acertou um passe, ele não acertou um lançamento, ele foi péssimo, assim. Para mim foram as 3 piores figuras do jogo, mas no Vitor Luiz é um nível muito acima, assim, do que os outros dois. Já do lado positivo, apesar do escorregão na hora do gol, eu queria colocar o Messias em terceiro pelo resto da partida, mas não tinha como. Eu queria colocar ele entre os 3, mas ao mesmo tempo não tinha como dar uma posição melhor que a terceira, porque ele vinha fazendo a partida segura, inclusive tirou o segundo gol, né, que seria ainda mais catastrófico o resultado. Em segundo lugar, tem que pensar bem, porque foi difícil. Aqui, Léo, você pode colocar, pode dividir também. Se quiser colocar 2 pessoas no mesmo pode. Problema nenhum, não. Em segundo lugar, está difícil. Gostei da partida do Richard. Já tinha começado alguns indícios de crítica da torcida em relação ao Richard, mas eu gostei do jogo do Richard. Eu acho que ele se mostrou mais ativo, acho que ele se mostrou mais... ocupou mais o campo. Eu acho que o Ceará, quando deixava aquele espaço no meio com os 3 volantes, era muito pela falta daquelas 3 peças ocuparem mais o campo e preencherem mais esse espaço que não facilitava tanto para o adversário. Então eu acho que o Richard hoje fez uma partida acima do que ele vinha fazendo. Acho que foi um dos destaques. Em primeiro lugar, o Mendonça, não tinha como ser diferente. Foi o responsável pela grande parte das ações ofensivas do Ceará e culminou ali no gol que poderia ter sido da vitória se o Vitor Luiz não tivesse sido tão decisivo de forma negativa para o time. Vamos lá, eu vou começar pelos positivos. O meu pódio praticamente, se não for igual, se não for igual vai ficar muito parecido. Mas vamos lá. Primeiramente, claro, o Mendonça, o melhor do jogo, tem sido determinante. E o momento que o Ceará deixa escapar a vitória é na hora que realmente o Mendonça já não tinha mais forças, não tinha mais energia a entregar. Se ele tivesse ali mais 5% de bateria, assim, né? Aquela cor do celular, né? Ele já teria, acho que, ajudado ali numa jogada. Não, se o Mendonça tivesse mais 5% de bateria e o Bruno Pacheco, a gente não tinha perdido esse jogo, assim, porque o Bruno Pacheco estava muito bem na partida e claramente saiu pela questão física. Pois é, e ele tem sido fundamental, assim. Não é que o Mendonça tem feito só boas partidas, ele tem decidido jogos, né? Ele faz o primeiro gol do jogo, ele faz um gol de vitória, ele faz um gol de empate. Então não tenho o que negar, assim. Para mim, ele está claramente bem na frente. Hoje, se você considerasse o segundo melhor jogador do Ceará, aí você pode pensar, Kleber agora está vivendo um bom momento, João Ricardo é muito bom, Pacheco e tal. E aí você vai vendo, acho que não tem nem como comparar. Realmente o Mendonça é bem destacado mesmo como principal jogador e é a peça fundamental. É onde o Dorival tem que saber o momento certo de segurá-lo, porque é aquela coisa, né? O Ceará que tem um histórico de lesões, principalmente essa questão do CK, e para, obviamente, ele não ter que fazer sempre tudo, vai ter que saber equilibrar, ou, no caso, pedir para que outros atletas consigam fazer um algo a mais para que o Mendonça não sempre tenha que fazer tudo, né? Porque uma hora, realmente, ele acaba se desgastando tanto e precisa ter ele também ali até mais inteiro para os minutos finais, que não foi o caso de hoje.
O segundo, eu vou colocar o Lindoso. O Lindoso teve uma jogada no primeiro tempo que ele perdeu uma bola, assim, um cochilo enorme, mas na própria jogada, ele foi lá e recuperou a própria besteira que ele tinha feito, né? Ele perde uma bola, assim, de maneira muito displicente, depois ele consegue recuperar, e eu acho que muitas outras jogadas, eu gostei da partida dele em termos de recuperação e apresentação ao ataque, assim, eu acho que ele conseguiu dar uma qualidade juntamente com o Richard, eu concordo com o Léo, embora o Richard vai entrar mais para mim como uma menção. E o terceiro eu também vou ficar com o Messias. Eu também estava gostando muito da partida do Messias. Para mim, o Messias poderia ter até ficado nessa segunda colocação, se não fosse realmente ali aquela indecisão que ele teve na jogada. Claro, foi uma fatalidade, mas pô, ele acabou safando uma situação que poderia ser pior, né? Porque a bola que ele tira realmente ali já no final não era uma bola fácil, não foi uma bola que veio ali na altura da cintura, na altura do peito, não, foi uma bola alta. E foi uma bola muito forte. E ele teve que fazer o movimento ainda para tirar aquela bola. Então, praticamente, ele fez um gol, né? Assim, para o Ceará, que foi evitar ali o gol da virada. Então, acho que o Messias fez uma partida muito boa. Estava muito bem no jogo. Tem torcedor que ainda anda pegando no pé do Messias por outras falhas. Mas eu acho que no clássico mesmo ele já tinha ido bem. Em outros jogos também ele já tinha apresentado. É um zagueiro que eu acho que dá para ter uma confiança. Às vezes não vai bem, normal. Não existe jogador perfeito. Mas na partida de hoje, para mim, ele fazia uma partida muito boa, até ter essa indecisão que acabou custando ali o empate, mais claro. E aí a gente entra no lado negativo, né? Eu não sei se eu fico... Eu acho que eu vou ficar mesmo na primeira colocação mesmo com o Vitor Luiz, porque eu sempre fico olhando assim, a quantidade de tempo em campo. Mas realmente, o tempo que o Vitor Luiz ficou em campo acabou sendo muito inútil, né? Essa era uma discussão que eu demorei até a aceitar, porque assim, no começo eu tinha muito receio. Quando se falava na chegada do Vitor Luiz, até falava, não, o Vitor Luiz vai ser titular. Eu falei, cara, eu acho que o Bruno Pacheco é assim, amplamente mais lateral do que o Vitor Luiz, pela carreira que já apresentou, né? Até pelo que já fez até então na carreira. E o Vitor Luiz começou muito bem. Só que, diferentemente do começo do ano, onde o Ceará era protagonista, dominava a posse da bola, você poderia ter um lateral que apoiasse, que finalizasse de fora da área, que tinha bola parada, que tinha mais movimentação, porque o adversário dificilmente se lançaria tanto ao ataque, o Vitor Luiz se encaixava. Agora, para um jogo de Série A, onde todo mundo sabe jogar, o adversário sabe fazer contra-ataque, o adversário sabe atacar, o adversário consegue construir em cima do seu lado, já tínhamos visto isso no jogo, por exemplo, da quarta-feira, quando o Ceará tem um jogador a mais, logo após a expulsão do Felipe, e, por exemplo, o Moisés faz uma jogada para cima do Lacerda e do Vitor Luiz, e passa como quer, por dois jogadores, exatamente por essa dificuldade dele de marcação. E hoje, mais ainda, como disse o Léo, a dificuldade de ser um jogador que digamos, a qualidade que ele tem é a qualidade do passe, a qualidade de construção. Ele foi querer fazer um drible numa área onde praticamente, se você perde a bola, embora, e aí é bom deixar claro, o Ceará não estava totalmente exposto como time, mas ao perder aquela bola, ele permitiu que já não tivesse a recomposição do lado. E a defesa estava mal posicionada. O Lacerda estava mais adiantado, o próprio Messias estava mais atrás, e aquela bola longa, na hora que o Aleph Manga ajeita pro Martínez, né? O Martínez, já estava bagunçada a defesa, já não estava totalmente compatível. Prejudicou o posicionamento do Lacerda, prejudicou muito essa indecisão do próprio Messias. Porque se tivesse ali o Lacerda do lado do Messias, certamente o Messias teria dado bote, porque o Lacerda pudesse fazer a cobertura. Como ele ficou na dúvida que talvez ali o Aleph Manga pudesse dominar e passar por ele, tocar um passe e acabar ficando ali 2 contra 1, aí acabou prejudicando. Então, essa falha dele, a entrada dele, a não ajuda defensiva e principalmente nas jogadas que ele acabou não acrescentando quando apoiou, realmente entra como pior. O segundo, eu vou colocar o Vina na segunda colocação, vou trocar um pouco com o Léo. Eu acho que o Vina, ele teve o problema pelo estilo de formato de composição de meio de campo, a qual ele não está acostumado a fazer. Se fosse o 4-2-3-1, que o Thiago Nunes utilizava e que o Guto utilizava, acho que teria dado certo. No 4-3-3, ele sendo esse volante para voltar, para ir, entendeu? Eu acho que deu para ver pela a intensidade dele, como ele não consegue preencher espaços, ele não consegue, às vezes, se apresentar para o jogo. Ele teve muita dificuldade, eu achei, do Vina, de se posicionar em campo. Embora, claro, é o Vina. O Vina, por exemplo, fez uma partida que eu considerei ruim contra o Fortaleza,
mas bastou uma bola ali que ele recebeu, foi lá e colocou na cara do gol o Kleber para fazer o gol. Então, assim, é um jogador de qualidade que eu acho que foi prejudicado pelo esquema e pela função que o Dorival acabou exercendo para ele, embora eu acho que ele tentou emular uma situação parecida para ele com o que o Lima fazia também quando ele colocou o Sobral. Porque quando o Sobral vai para o meio, ele vai para o lado direito, mas mesmo assim também ele não é esse jogador também que joga pelo lado. Então, o Dorival, eu acho que se é para jogar com um centroavante, juntamente com o Vina, ele vai ter que mudar o formato, né, o esquema de jogo, mas só o tempo vai dizer se eu estou certo ou se o Dorival vai conseguir fazer o Vina fazer mais funções em campo. E o terceiro, eu concordo com o Léo que quem foi o segundo, que agora tá me fugindo. O Eric, exato. O Eric é um jogador que não consegue entregar, né? Esse é um grande problema do Ceará nesse exato momento. Jogadores com esse perfil está faltando no Ceará. Até tem, né? Apareceu hoje o David, que veio da base, estava lá relacionado. Não é para ser a solução hoje, assim também como o João Vitor também não, são garotos ainda, mas que possam ser testados algumas vezes, talvez por um pouco mais de minuto, para até ver se eles conseguem. E se não, eu teria apostado, como o Léo mencionou, talvez no Yuri Castilho, que embora não acrescentasse, talvez tecnicamente, e às vezes ou não ele acaba ajudando, dá uma assistência e tudo mais, ele poderia ajudar taticamente. Algo, como disse o Léo, fechar espaços, tentar ganhar um pouco mais ali, de prender a bola, né? Segurar um pouco mais a bola, algo que deu muito certo no clássico da quarta-feira. Então, para mim, esses foram os pontos negativos e aqueles lá que eu tinha citado de maneira positiva na partida de hoje.